Bom, Ana, bom dia. A ideia é que hoje a gente tentar gravar uma aula para você, né? Para te dar uma força em cinética química, tá bom? Vamos ver se isso dá certo. Vamos testar aqui se a gente consegue fazer isso direitinho. Então vamos lá. Bom, antes de começar direto no exercício, eu queria te dizer o que é cinética química. É a área da química que está preocupada justamente com o quê? Com a velocidade das reações. Mas veja, ela não está preocupada só com a velocidade, não. Ela está preocupada também com os fatores que influenciam nessa velocidade. Vou citar um exemplo para você. Você deve conhecer sonrisal e sal de fruta heno. Os dois basicamente fazem a mesma função, são antiácidos, têm quase a mesma quantidade em termos de massa. Tá? Se você jogar os dois, cada um num copo, você vai ver que o sal de fruta heno ele dissolve muito mais rápido que o sonrisal. Por quê? Porque o sonrisal tem uma maior superfície de contato. Então, superfície de contato é um dos fatores que influenciam na velocidade de uma reação. Velocidade mede o quão rapidamente um reagente é consumido, ou seja, o quanto rápido, qual é o tempo que gasta para um reagente ser consumido. Lembra, o reagente é o que está do lado esquerdo da seta. E o quanto rápido o produto é formado. Então, isso é que vai medir a velocidade. Variação que ocorre em um determinado intervalo de tempo. Para reações químicas, as unidades de velocidade geralmente são mol por litro, mol por segundo, alguma coisa relacionada a isso. Tá? Então, esse assunto que você está estudando agora, que é a lei da velocidade, ela foi enunciada pelo Gutenberg e o Asch, né? George, sei lá, dois noruegueses aí. E eles diziam o seguinte, o que é a velocidade? A velocidade de uma reação elementar é dada a uma dada temperatura diretamente proporcional ao produto das concentrações, ou seja, mol por litro, elevado em seus respectivos coeficientes estequiométricos. Vamos lá, tem uma reaçãozinha. A minúsculo, esse A minúsculo é aquele índice lá do balanceamento, 2H2O, 1 hidrogênio, aquela coisa. B minúsculo, B maiúsculo, C minúsculo, C maiúsculo, D minúsculo, D maiúsculo. Como que seria a lei da velocidade para isso? Velocidade de consumo dos reagentes, né? Então é a constante multiplicada pela concentração do reagente A elevada pelo seu índice, multiplicada pela concentração do reagente B multiplicada pelo índice, onde A e B são expoentes de A e B que correspondem aos coeficientes estequiométricos. A lei da velocidade relaciona a rapidez de uma transformação química, ou seja, formação de produtos, o tempo que gasta para um determinado reagente ser consumido. E reagente, concentração dos reagentes podendo ser enunciada da seguinte forma. A taxa de desenvolvimento ou velocidade de uma reação, uma dada temperatura, é diretamente proporcional ao produto, ou seja, a multiplicação de uma constante, que é aquele K, e pelas concentrações. Aqueles colchetezinhos em química a gente chama de concentração. Concentração do reagente A e do B. Tá? Elevados ao quê? Seus respectivos expoentes. Aquele A minúsculo e B minúsculo. Tá? Repetindo aqui essa mesma condição, digamos que nós aumentemos a concentração de A e de B. Desses dois aqui, não é isso? Dos dois reagentes. O que será que vai acontecer? Como a quantidade de partículas dos reagentes irá aumentar no mesmo espaço, haverá mais choque efetivo entre eles, e resultará no quê? No aumento da taxa de desenvolvimento. Vamos pensar, você com um ônibus aí para 30 lugares, você coloca 3 pessoas, a chance de um bater no outro é muito pequena, não é? Agora, se nesse ônibus que tem 30 lugares você coloca 100 pessoas, qual que é a chance deles se baterem, né? Se tocarem? Muito grande. Então, essa é a ideia. Então, por isso que a taxa de velocidade é multiplicada pelas concentrações. Quanto maior a concentração, maior a velocidade. A velocidade de uma reação é diretamente proporcional à concentração. Porém, isso depende da temperatura também. Por isso, temos a seguinte equação matemática que representa a lei da velocidade, que é essa que a gente já viu, né? V vezes constante, V é a velocidade, K é a constante, multiplicada pela concentração de A, multiplicada pela concentração de B, elevada a qual expoentes? Alfa e beta. Por que esse alfa e beta? Porque quando a reação for elementar, ou seja, ela acontece numa única etapa, então o alfa e o beta é o Azinho e o Bzinho. São os mesmos índices, tá? Então, elevar a concentração deve ser determinado. Agora, se caso a potência for apropriada, se a relação não for essa equação elementar, aí os índices são um pouco diferentes. Vamos lá ver.
Aquele exercício que a sua professora fez, ó, 2H2 mais 2 mols de H2, 1 mol de oxigênio, dando 2 mols de água. Bom, se é a concentração do reagente A, quem que é? O hidrogênio. O reagente B, quem que é? O oxigênio. Ele é uma reação elementar? Pergunta que você tem que fazer. Sim, uma reação elementar, porque ela acontece numa única etapa, não é isso? Então, o alfa e o beta é exatamente que números? Este 2 e este 1. Então, hidrogênio elevado a 2, oxigênio elevado a 1. Ela te deu a constante, que é 3,6 vezes 10 menos 2, te deu a concentração de hidrogênio. Aqui ela só fez um acerto, tá? Para poder chegar a 10 menos 2, né? Fica mais fácil trabalhar. E a concentração de oxigênio é essa, 5 vezes 10 menos 2. Vamos substituir isso então? Então, só substituindo. 3 vezes 10 menos 2, 7 vezes 10 menos 2 elevado a 2, 5 vezes 10 menos 2 elevado a 1. Aí, 7 ao quadrado, 49, 4 ao quadrado, 4. Multiplicação de potências, a gente soma, né? 2 mais 4, 6, mais 1, 8. Bom, isso multiplicamos, 3,6 vezes 49 vezes 5. Chegamos a esse valor, de 8,82 vezes 10 a menos 6. Essa é a taxa de velocidade do consumo desses reagentes. Esse foi o exercício que ela fez. Agora, apenas quando a reação elementar acontece uma única vez que a gente pode pensar dessa forma. Eu já até citei esse slide, né? Aqui eu peguei um outro site, aí peguei uns outros slides, mas está falando a mesma coisa. Reação genérica, elementar, né? Então, a velocidade é constante vezes concentração de A. Esse colchete em química a gente chama de A, concentração, tá? Concentração de A, concentração de B, elevada a alfa e elevada a beta. Nas reações elementares, ou seja, aquelas que acontecem numa única etapa, o alfa e o beta é igual ao índicezinho A e índicezinho B. Em reações complexas, as ordens são iguais aos coeficientes da etapa mais lenta. Por que, Ana, que a gente vai avaliar numa reação que são 2, 3 etapas a mais lenta? Porque é ela que vai ditar a velocidade. Não adianta uma reação mais rápida ter uma velocidade muito elevada se ela depende de uma equação mais lenta. Então, o nosso cálculo de velocidade vai ser em cima do qual? Da mais lenta. Aí eu tenho a relação da velocidade global. Tá? Então, um exemplo aqui, ó, de relação elementar. 1 mol de hidrogênio reagindo com 1 mol de hidrogênio de outro, dando 2 mols de HI. Tá? Então, vamos lá. Velocidade, então, instantânea constante, H2 elevado a quanto? A 1, e 2 elevado a quanto? A 1. Essa é a equação da velocidade. Agora, numa relação mais complexa, eu tenho aí a formação do NO2, partindo 2 mols de NO, mais 1 de O2, dando 2 de NO2. Qual que é o mecanismo disso? Se ela te passa lá, o mecanismo da reação mais lenta, 2 NO, porque é uma reação que passa em mais etapas, por isso que a gente diz que ela não é uma única, não é elementar, né? 2 NO dando 2 NO2 mais O2. O N2O2 mais O2, dando 2 NO2. Então, do qual dos dois que eu analiso aqui? Veja, tem a equação, a etapa lenta e a etapa rápida. Se eu fizer o cálculo da velocidade pela etapa rápida, eu estou escondendo, né? Por quê? Eu estou fugindo da etapa lenta. Quem vai ditar a velocidade dessa reação é justamente quem? A etapa lenta. Então, qual que é a nossa equação da velocidade? A constante. Então, na etapa lenta, quem que eu tenho? O NO, é o único reagente. Elevado a qual? A 2. Então, essa é a minha velocidade instantânea. Tá? É nesse aspecto que acontece. Você entendeu por que eu vou na etapa mais lenta? Porque é ela que dita a velocidade. Um exemplo disso aí, que ocorre em 2 etapas, é a formação do CO2, né? Então, a reação do NO2 com CO, dando NO mais CO2. Na etapa mais lenta, o NO2 se decompõe em NO e NO3, tá? 2 de NO2 dando NO e NO3. Na segunda etapa, que é rápida, o NO3 reage com CO, dando CO2 e NO2. Aqui, para eu fazer a equação da velocidade, eu tenho que partir justamente do quê? Da etapa mais lenta. Em função dela que eu vou fazer. Qual é o único reagente que ela tem? O NO2. Então vamos ver como é que ficou essa equação. Equação global, né? Sendo a primeira etapa determinante da velocidade da reação, a lei da velocidade é escrita em função dela. V igual K, NO2 elevado a 2. Não foi isso que a gente viu? Então você viu por que você fez a etapa lenta? É ela que dita a velocidade dessa reação.
Um outro exercício, formação do óxido nítrico, né? Então eu tenho ali, formação de nitrogênio. 2NO, 2 mols de NO, reagindo com 2 de H2, dando N2H2O. Bom, acredito que essa reação aconteça em 2 etapas. Ela precisa apresentar 6 etapas. NO mais H2 dando N2O, H2O, N2O mais H2 dando N2H2O, tá bom? Então, a equação da velocidade aqui vai ser feita justamente em função de quem? Deste daqui, tá? Porque aqui é a equação mais lenta. Agora aqui eu tenho 2 reagentes, né? Tem NO e tem H2. Vamos montar a equação então da velocidade dela. Qual que seria então a correta nesse daqui? Vamos pensar. Então seria velocidade igual a K, não é isso? NO elevado ao quadrado mais H2 elevado a 1. Vamos ver se tem essa opção. Ó, NO elevado ao quadrado, H2 elevado a 1. Qual que seria a opção então para esse exercício? A primeira. Tá? Essa segunda aqui, vamos ver o que está de errado nessa segunda. Nessa segunda, o que ele usa para achar a velocidade na reação? Ele está tentando usar os reagentes, então está fora. Né? Na terceira, o que ele está usando? Está usando NO mais H2, mas sem lembrar de elevar o índice, ó, 2 que precisa, está errado. Nessa outra aqui, está usando justamente quem? Produtos. Produtos não são utilizados, está errado. Nessa outra aqui, ele eleva hidrogênio, água ao quadrado. Nem tem, também além de usar produtos. Você entendeu mais ou menos essa situação? É isso que eu queria que você entendesse com relação à criatividade, a questão da cinética química. Eu vou transformar isso aqui lá para o YouTube e vou te mandar, tá bom, filho? Fique com Deus. Beijo.